Todos nós, eu, você, todo mundo que você conhece, todo mundo tem altos e baixos na vida, né? Você com certeza já teve dias em que você acordou bem, você estava animado, cheio de energia, cheio de vontade, sabe? Vocação para fazer as coisas naquele dia. Esses dias você correu atrás das suas metas, você fez o que tinha que ser feito, você venceu a procrastinação. Mas, você sabe, né? Esses dias não são eternos. Você com certeza já passou também por um período na sua vida em que você simplesmente não tinha ânimo, não tinha energia, motivação, vontade para fazer nada, né? Nesses momentos, as metas que você tem para a sua vida, elas parecem ser verdadeiras montanhas. E você então, você simplesmente não consegue encontrar energia dentro de você para você escalar essas montanhas. E o que muita gente deseja nesses momentos é eliminar esses baixos, sabe? Tem muita gente que deseja viver constantemente no alto. E sempre que eu acho aquela caixinha de perguntas dos meus stories lá da rede social vizinha, né? Aparecem muitas pessoas me perguntando: André, fala pra mim, como é que eu faço para me manter motivado assim como você o tempo todo? Como que eu faço para me manter bem disposto, energizado, empolgado o tempo todo, sabe? Eu nem culpo essas pessoas por desejar isso, sabe? Afinal, nós vivemos em um mundo editado, né? As redes sociais, nós já falamos aqui, elas vivem nos mostrando vidas editadas. Você abre a rede social e lá está a perfeição. Corpos perfeitos, vidas perfeitas, pessoas perfeitamente motivadas todos os dias. Na verdade, pessoas que sempre têm energia para fazer as coisas, sabe? Pessoas que todos os dias estão felizes, indo para a academia, comendo salada com filé de frango, sabe? Mostrando o seu carrão. E as pessoas adoram tudo isso. A pessoa está perfeitamente empolgada com a vida e com o trabalho e com os estudos, sabe? O tempo todo. Carreiras perfeitas, né? Sucesso por todos os lados. É difícil não se sentir mal quando você abre o teu celular e tudo que você vê, é melhor do que você. Tá entendendo? E aí as pessoas desejam essa perfeição. Eu quero parar de procrastinar, eu quero ficar motivado, empolgado o tempo inteiro, igualzinho essas pessoas que eu vejo nas redes sociais, né? Mas acontece que não é assim, meu irmão. Não é assim que o cérebro humano funciona. Ninguém posta nas redes sociais quando teve uma diarreia, né? Porque comeu um grão de bico estragado. Ninguém posta nas redes sociais velório, né? Nas redes sociais. Já viu o velório na rede social? Então assim, toma cuidado, tá? Para você não medir o valor da tua vida com base no que você vê, tá? No teu celular. As redes sociais são incríveis para você aprender, tá? Você pode se divertir, mas toma cuidado. Por quê? Porque elas também são vitrines de uma falsa perfeição, tá bom? Vitrines, excesso constante, motivação, empolgação constante, sabe? A vida real, cara, a vida real de carne e osso, ele é muito mais composta de insucessos, tá? De dores, de dificuldades, do que de sucesso, vamos dizer assim, né? Dizem por aí que o cemitério dos perdedores é silencioso. E ele é silencioso mesmo, tá? Sabe por quê? Porque as pessoas costumam postar, elas costumam mostrar, elas costumam publicar o sucesso, né? Mas o insucesso fica lá escondidinho, ninguém vê. Sabe? Essa falsa perfeição das redes sociais, ela está literalmente adoecendo muita gente. E como diz uma grande amiga minha, sabe qual é o oposto de ser perfeito? É ser humano, sabe? Não tem coisa mais linda do que ser humano. Então, deixa eu te falar como o teu cérebro funciona, tá? É impossível, é literalmente impossível permanecer o tempo inteiro lá no alto, É impossível permanecer o tempo inteiro motivado, sabe, empolgado, cheio de energia, cheio de ânimo para fazer as coisas. É impossível.
sabe? É impossível você se manter em estado constante de energia muito alta. O problema é que tem gente que quer tanto isso que a pessoa acaba tentando forçar a barra. A pessoa, ela bebe litro de café, usa substâncias ainda mais fortes, tudo para tentar ficar o quê? O tempo todo ligado, eufórico, empolgado, cheio de energia, cheio de vontade, sabe, para fazer as coisas. Só que aí vem um princípio muito importante do funcionamento do teu cérebro, tá? Quem governa a sua motivação, o seu desejo de fazer as coisas, é um sistema no teu cérebro chamado de sistema de recompensa. E um dos circuitos cerebrais mais importantes desse sistema, tá? É chamado de vias corte ou mesolínicas dopaminérgicas. Isso é um nome complicado, né? Eu sei. E você não precisa decorar esse nome, tá bom? Mas eu falo por quê? Porque eu sei que alguns de vocês gostam de saber desses detalhes neurocientíficos aí. Como o próprio nome já diz, tá? Esse sistema do teu cérebro, ele envolve uma substância química, tá? É neuromodulador, chamado dopamina. Anota aí. Então, quando esse sistema dopaminérgico ele é ativado, tá? Você sente o quê? Você sente desejo de fazer as coisas, sabe? Vontade de correr atrás dos seus objetivos. Você sente energia, ânimo para fazer as coisas e correr atrás das coisas, correr atrás das metas, dos seus objetivos. Então, sempre que nós falamos sobre dopamina, muita gente imediatamente ele pensa no prazer. Mas a dopamina, ela é envolvida um componente específico do prazer, tá? Que é o ímpeto, a energia, a motivação para você buscar as coisas, meu amigo. Se eu bloquear os receptores de dopamina do meu cérebro, do seu cérebro, e te dar um chocolate, por exemplo, você vai achar um chocolate gostoso. Ou seja, você sente aquela satisfação, aquela sensação gostosa do chocolate, tá? E essa satisfação é um componente do que nós chamamos de prazer. Você sente isso porque mesmo se eu bloquear os receptores de dopamina aí do seu cérebro, tá? Mas se eu fizer isso, você não vai se levantar, você não vai se vestir, descer o elevador e ir até a padaria comprar chocolate. Você não vai fazer isso. Isso significa, se eu bloquear os seus receptores de dopamina no teu cérebro, tá? Você não vai mais correr atrás daquilo que você quer, inclusive aquilo que é prazeroso, inclusive as suas metas, os seus objetivos de vida. Sabe quando você está assim se sentindo bem, com vontade de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos teus projetos? É por quê? É porque esse seu sistema dopaminérgico, ele está ativo, tá? Ele está num bom nível de ativação. Sabe quando você está sem energia, né? Sem ânimo, sem vontade de fazer nada, sem desejo de fazer nada, até aquilo que você sabe que precisa ser feito? É por quê? É porque o seu sistema dopaminérgico está improativo, ou seja, ele está com nível baixo de ativação, tá? A dopamina, ela faz muitas outras coisas além disso, mas essa é uma das principais funções dela: ativar o sistema no teu cérebro, no que te faz sentir energia e ânimo, tá? Para você fazer as coisas. Pois bem, o teu cérebro libera dopamina de duas formas diferentes, tá? Anota aí. Nós temos a liberação tônica e a liberação básica da dopamina. Vamos falar aqui primeiro da liberação tônica. Essencialmente, você tem um nível de base, um nível basal, tá? É um nível constante de dopamina que é liberada aí no teu cérebro, tá? Nós chamamos isso do quê? Liberação tônica de dopamina. Mas existe também uma outra maneira que o teu cérebro libera dopamina, tá? Nós chamamos ela de liberação básica de dopamina, certo? Essa liberação, ela envolve picos de dopamina além daquele nível de base constante que está o tempo inteiro aí sendo liberado dentro de você. E é aqui que mora o perigo. Por quê? Porque esses picos de dopamina costumam estar associados a quê? Aquela euforia, a empolgação muito forte, sabe, que você sente. É muito gostoso se sentir empolgado, engajado, cheio de energia para fazer as coisas, sabe? E como eu disse,
Muita gente quer permanecer assim, né? Lá no alto, o tempo inteiro. O problema é que quando você tem um pico muito elevado de liberação fásica de dopamina, o teu cérebro ele vai se autorremoar. Sabe, esse pico costuma acabar rápido e quando ele acaba, sabe o que acontece? Com aquele nível constante de dopamina, ele cai para baixo da média anterior. Ou seja, quando você tem picos muito intensos de dopamina, tá? Esses picos eles acabam rápido. O teu cérebro ele faz uma limpa nessa dopamina muito rápido, tá entendendo? E quando esse pico acaba, não é que você volta para aquela média de antes, para aquela média de base que você estava antes, tá? Não. O que acontece, meu, é que os teus níveis de dopamina, eles voltam abaixo da média de base. Eles derrubam a média de base, tá entendendo? Deixa eu te dar um exemplo prático. Você vai entender isso rapidinho e com facilidade, tá? Beber café, por exemplo. Você gosta de café? Beber café. Presta bem atenção. A cafeína contida no café é um desestimulante psicótico, tá? Isso é um nome complicado técnico, né? Mas significa que a cafeína ela é uma droga, tá? E essa droga, ela é chamada cafeína, ela é dopaminérgica, tá? Ela ativa o sistema dopaminérgico que eu estou falando para você aqui. É por isso, sabe, que quando você bebe bastante café, tá? Ou energético, que também tem cafeína, você tem um pico de euforia, né? E logo depois vem o quê? Vem aquilo que nós chamamos de crush, né? Palavra em inglês. Depois do pico de euforia, o teu ânimo é derrubado e você fica arrastado, desanimado, sem energia, sem vontade de fazer mais nada. Você fica pior que você estava, né, do que antes de tomar o café ou tomar aquele energético que você tomou. Porque os teus níveis basais, os teus níveis constantes de dopamina, tá? A liberação tônica de dopamina, que você já entendeu, cai para baixo da média de antes do pico, tá entendendo? E aí o que acontece? O que você faz? Você vai lá e toma outro café ou toma outro energético e manda cafeína. Aí eu te pergunto, esse segundo café ou energético tem o mesmo efeito do primeiro? E você sabe que não. Você sabe que não. O segundo café ou energético tem um efeito menor ainda. O pico de energia parece ser menor do que do primeiro café ou primeiro energético do dia que você tomou. Por quê? Porque aqui nós temos uma outra característica do funcionamento do sistema dopaminérgico do teu cérebro. Tá? O efeito da dopamina no teu cérebro não depende só dos picos. Tá? Ele depende do quê? Da diferença entre o pico de agora e o que veio antes. Tá entendendo? Ou seja, quando você tem um pico de dopamina, mas pouco tempo antes você teve um outro pico igual, tá? Esse pico novo não vai te dar a mesma satisfação. Tá? Por isso que o segundo café não tem o mesmo efeito do primeiro, do terceiro café, não tem o mesmo efeito do segundo, e assim vai para o energético também. Tá? O café pode ser um grande aliado, tá? Da sua produtividade, da sua motivação, mas ele precisa ser usado do jeito certo. Só que isso é tema para outro vídeo e nós vamos falar para você amanhã. Tá? Poderia falar muito mais sobre dopamina para você aqui, mas eu dei uma simplificada, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tá certo, meus amigos? Vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com você com mais um vídeo André Campos Motivacional. É mentoria, né? A gente corre atrás, a gente procura saber com os melhores para trazer para você. Isso tudo tem base científica, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, e com certeza ele há de querer. Não esquece de dar aquele like e compartilhar com os seus melhores amigos. Tchau, tchau.